Oi, gente, que prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. Que alegria chegar no último livro do Velho Testamento, em Malaquias. E é muito interessante porque quando a gente pensa em Malaquias, muitas vezes nos vem logo à mente o dízimo, nos vem à mente o profeta Elias, converter o coração dos pais aos filhos. Mas estudando esta semana, eu pude descobrir tantas outras coisas que tem em Malaquias, que tocou profundamente o meu coração e que me fez refletir sobre muitas coisas. Malaquias, ele foi esse profeta que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Como a família de Leí havia saído 600 anos antes de Cristo, a gente não tem registros no livro de Mórmon sobre Malaquias. Mas quando o anjo Moroni aparece a Joseph, ele cita esse profeta. Esse profeta que tem um nome que em hebreu significa meu mensageiro. E um profeta é o mensageiro do Senhor. E quando eu comecei a estudar e a ponderar à medida que eu ia lendo os capítulos, é um livro tão curto, eu pude refletir sobre muitas coisas. A primeira coisa que eu refleti foi sobre a ingratidão. Porque logo no primeiro capítulo a gente tem o título A Ingratidão do Povo. E eu fiquei pensando, poxa vida, o que é que o Senhor estava tentando transmitir através desse profeta? Qual era a sua mensagem? E a primeira mensagem é uma mensagem de ingratidão. É uma mensagem de esquecer do Senhor e de não reconhecer as suas bênçãos. E eu fiquei pensando sobre todo o Velho Testamento. Como todo o Velho Testamento é uma história de amor. É a história do amor de Deus pelo seu povo, pelo povo de Israel. E o Senhor amou esse povo, mesmo quando, muitas vezes, eles desprezaram o Senhor. Ele amou esse povo e continuou constantemente. E quantas vezes a gente pensou, poxa vida, o Senhor é tão paciente, tão misericordioso. E pareceu fazer por esse povo até mesmo quando ele não merecia. E é exatamente disso que nós vamos falar em Malaquias. Porque através de um profeta do Senhor, o Senhor está falando. E é como se ele estivesse tendo uma conversa. Em Malaquias 1 é muito interessante, porque o Senhor está dizendo assim, eu te amei. Eu te amei, Israel. Eu te amei, meu povo. Mas vocês estão me perguntando, em que nos amaste? Senhor, em que você nos amou? Percebem a profundidade disso? O Senhor amou esse povo, mas esse povo duvidava do seu amor. Era como se ele dissesse, olha, estamos numa situação difícil agora, em que nos amaste? E eles esqueceram das suas bênçãos. Esqueceram de tudo o que o Senhor fez por eles. Eles já haviam retornado do exílio, já haviam construído um templo ao Senhor. E começaram bem, fizeram os seus sacrifícios. Mas agora eles faziam as coisas de qualquer jeito. Então eles estão questionando, em que nos amaste? O que é que o Senhor tem feito por nós? E aí o Senhor relembra para eles de um episódio do Velho Testamento dos irmãos, dos dois irmãos, Esaú e Jacó. E ele diz, eu amei a Jacó. Eu odiei a Esaú. E nós sabemos que, na verdade, o Senhor não odeia, o Senhor ama a todos os seus filhos. É apenas uma expressão. O que quer dizer? Ele amou a Jacó, a obediência de Jacó. Ele odiou a Esaú, a desobediência dele, ao pecado. O Senhor, ele nos ama a todos, ele ama a todos, ele não ama o pecado. E qual foi o grande pecado de Esaú?
Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de guisado. Para ele era mais importante o agora, era o imediatismo. Ele não pensou nas bênçãos futuras ou no valor que tinha a primogenitura. Ele demonstrou que o Senhor não era uma prioridade na vida dele e deixou o Senhor em segundo plano. E ao perder essas bênçãos da primogenitura, ele acabou fazendo uma sucessão de escolhas erradas. Depois ele se irou contra o seu irmão Jacó, depois ele atentou contra a sua vida, depois ele casou fora do convênio, essa sucessão de escolhas. Então, o Senhor está relembrando a esse povo, relembrando que o Senhor ama aquele que é obediente, aquele que oferece o melhor que tem ao Senhor. E eu achei tão interessante porque ainda em Malaquias 1, o Senhor fala assim, olha, o filho honra seu pai. O servo, ele honra ao seu patrão. Mas e vós não conseguis honrar ao Senhor dos Exércitos? Não honramos a Deus que nos dá tudo. E aí ele começa a falar sobre os sacrifícios. Ele fala, olha, vocês fazem sacrifícios, mas vocês levam. Olha isso, quando ele diz assim, ó, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Ou seja, você leva o pão imundo e diz, em que havemos profanado? Essa falta de espelho, essa falta de autoanálise, de olhar a vida e dizer o que eu errei, de mudar, de querer se arrepender. Não. As pessoas perguntam, em que profanamos? E eles continuam, por que ofereceis um animal cego para o sacrifício? Isso não é mal? E quando ofereceis um animal coxo, enfermo, isso não é mal? Você ofereceria isso ao seu governador? Quanto mais ao Senhor dos Exércitos. Olha, um sacrifício. A própria palavra sacrifício significa tornar santo, tornar sagrado. Um sacrifício, ele representava o próprio Salvador que viria, que nasceria nesse mundo e que expiaria os pecados. E existia todo um procedimento de como deveria ser esse animal para o sacrifício. E aí ele leva um animal cego, um animal coxo. Eles vão oferecer um sacrifício simplesmente para cumprir um ritual, para dizer nós fizemos. Então isso, gente, nos faz pensar um monte de coisa. Como será que eu estou tratando os meus chamados? Como será que eu vou à igreja a cada domingo renovar os meus convênios? Será que eu vou de qualquer maneira? Ou será que eu nem vou? Ou quando vamos ao templo, será que lembramos o nosso real propósito? De que maneira eu estou servindo ao Senhor? E aí ele fala uma coisa, para que ele seja misericordioso conosco. Ele diz, não acenda em vão o fogo do meu altar. Não acenda em vão, porque não está adiantando nada. Levar um animal cego, levar um animal imundo, levar um animal coxo, porque isso não representa a fé no Filho do Deus vivo que virá. Ou seja, não acendam em vão o fogo. Será que estamos acendendo em vão o fogo? Vamos pensar sobre isso. E o Senhor diz assim, ó, eu quero uma oferta pura. Então que essa oferta seja pura e seja o melhor de nós. E eu lembrei de uma situação que aconteceu muitos anos atrás. O meu pai, nessa época, era conselheiro do bispo. E o bispo disse assim para ele, vai encerrar o ano, nós precisamos zerar a dívida
de missionários da ala. A gente está com fundo missionário negativo e eu preciso que você doe tudo que você puder. E meu pai, na época que tinha um comércio e que praticamente já tinha, nessa época, falido, porque aqueles que conhecem a história da minha família sabem, quando nós deixamos de vender bebida, cigarro, de passar jogo de bicho e tantas outras coisas, com o passar do tempo, meu pai acabou fechando as portas e ficamos numa situação muito difícil. E quando o bispo disse isso para meu pai começou a pensar como ele poderia ajudar para esse fundo, o que ele poderia doar, porque ele já estava numa situação extremamente difícil. Mas aí ele lembrou que ele tinha num depósito atrás da minha casa muitas grades, né, com garrafas. Ele tinha várias garrafas de vidro. Então ele pensou, eu posso empilhar essas garrafas. Ele tinha uma bicicleta de carga. Eu vou colocar essas garrafas numa bicicleta de carga e eu vou levar até um depósito e vender esses vasilhames de vidro. E meu pai deu uma primeira viagem com aquela carga, várias grades empilhadas, e vendeu. Ele foi, deu uma segunda viagem e vendeu. Ele deu uma terceira viagem e vendeu. Na quarta e última viagem, com aqueles engradados, ele acabou se desequilibrando, ele caiu da bicicleta e os vidros no chão, estilhaçados, ele saiu ali juntando as poucas garrafas que sobraram e ele levou as últimas que ele tinha entre os estilhaços e vendeu. Ele juntou todo o dinheiro e ele levou para o bispo e disse: bispo, está aqui tudo o que eu consegui. E esse tudo que conseguiu, com a ajuda de alguns outros irmãos, foi o suficiente para pagar aquele fundo missionário negativo da ala. Às vezes o Senhor não quer muito da gente. Ele quer que a gente dê o nosso melhor. Ele quer que a gente dê aquilo que a gente realmente pode. Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente não torne em vão os nossos sacrifícios, que a gente dê a oferta pura. E a oferta pura é o melhor de nós. É aquilo que nós podemos dar ao Senhor, aquilo que nós podemos consagrar a Ele. A palavra sacrifício significa tornar santo, tornar sagrado. É muito interessante porque já no capítulo 2 de Malaquias, o Senhor diz assim, no capítulo 2, versículo 1, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu achei tão profundo isso. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quantas vezes nós temos bênçãos que nós não reconhecemos ou que não somos gratos por elas como deveríamos, porque estamos sempre pensando no que poderíamos ter ou estamos perguntando ao Senhor em que nos amaste ou que nos deste, ou estamos pensando somente no imediatismo de Esaú e esquecemos as bênçãos eternas. Esquecemos o que virá, que é a melhor parte. E aí, gente, é tão emocionante porque o Senhor vai amaldiçoar as nossas bênçãos. E eu fiquei pensando em duas situações. Tem aquelas bênçãos que o Senhor acaba não nos dando porque não somos obedientes e que nunca saberíamos que as receberíamos. E tem aquelas bênçãos que nós já temos, mas por não reconhecer o Senhor, torna essas bênçãos em uma maldição. E lendo o Manual do Instituto, eu encontrei uma história muito linda de presidente Kimball, quando ele fala de uma mulher que foi até o bispado e diz assim, bispo, né? Eu não sei se era bispo ou era profeta, ela fala irmão. Irmão, como é que nós que colaboramos tanto com o reino de Deus, muitas vezes nós não prosperamos? Porque parece que os ímpios prosperam.
E aí ela faz um monte de questionamentos que eu achei muito interessante para que a gente realmente possa meditar sobre isso. Ela diz assim, ó, nós rodamos num carro Ford e os nossos vizinhos que não guardam os mandamentos andam num Cadillac. E ela diz, nós vamos à igreja, guardamos o dia do Senhor e eles vão jogar golfe. E ela diz assim, eles caçam, eles se divertem. Nós nos abstemos do que é proibido, enquanto eles comem, bebem e folgueiam à vontade. Nós pagamos o dízimo e outras contribuições, e eles ficam com toda a sua renda rica para si. Nós ficamos presos à casa por causa dos filhos, muitas vezes doentes, mas eles têm total liberdade para gozar a vida social, para dançar, para jantar fora. Nós usamos tecidos de algodão e de lã. Olha o meu casaco. Eu uso esse casaco faz 3 anos. Mas eles vestem seda e tecidos caros. O nosso orçamento escasso parece que nunca vai dar para as coisas necessárias, enquanto a riqueza aparente deles permite todos os luxos. E, no entanto, o Senhor promete nos abençoar. Abençoar os fiéis. Parece-me que não vale a pena viver o Evangelho e que quem prospera são os soberbos e os violadores de convênios. Gente, o presidente Kimball, ele diz assim para essa mulher, a sua dúvida não é nova. Jó e Jeremias perguntaram a mesma coisa e eu citei a resposta do Senhor através de Malaquias. E qual foi a resposta que citou o presidente Kimball? Ele cita Malaquias 4, quando ele fala que haverá o dia da justiça do Senhor. E ele fala que o Senhor vem, aquele dia vem como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o Senhor diz assim, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Que promessa linda! Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E o presidente Kimball faz essa promessa para ela. Que ela não se preocupe com o imediato, ela não se preocupe com agora, porque o sol da justiça nascerá. Nós estamos aqui de passagem. O que importa é o depois. E ele continua dizendo assim para essa mulher. Ele diz assim, por muitas recompensas, porém, você não precisará esperar pelo dia do julgamento. Poderá tê-las hoje. A irmã tem uma família, crianças adoráveis e boas. Que rica recompensa para os chamados sacrifícios. As bênçãos que usufrui não podem ser comparadas, nem com todo o dinheiro de seus vizinhos. O presidente Kimball lembra para ela, as bênçãos que a irmã possui não pode ser comparada, mesmo a todo o dinheiro dos seus vizinhos. Que nós possamos realmente olhar as nossas bênçãos. O Senhor faz tantas advertências através de Malaquias, tantas advertências. O Senhor fala sobre os sacerdotes, sobre aqueles que eram responsáveis pelo sacrifício no templo. E pede para eles terem cuidado, diz, mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizestes tropeçar. E aí a gente fica pensando, eu possuo o sacerdócio do Senhor? Estou falando para os homens, né? Ou eu tenho um chamado de liderança, vamos incluir todo mundo, sou membro da igreja. Gente, principalmente a liderança, que é um
espelho, eu tenho feito outras pessoas tropeçar? O que será que eu tenho ensinado? O que eu tenho falado para as pessoas? Será que eu tenho ensinado a doutrina de Cristo? Será que como um líder, como um sacerdócio da igreja, eu tenho colocado a minha vida diante do espelho e visto, Senhor, que práticas eu estou apoiando? Ou que doutrinas contrárias ao Evangelho eu estou apoiando? E o que eu falo que levam as pessoas a tropeçar? Será que eu tenho feito isso? Ou simplesmente eu não tenho um espelho e acho que não tenho feito nada mal. E eu só tenho feito ofertas em vão, acendido o altar em vão, tenho feito com que outros tropecem. Gente, seremos julgados por nossos atos, por nossas palavras, que a gente possa realmente pensar sobre isso. Então o Senhor dá uma chamada, é uma chamada ao arrependimento, é uma chamada a esse povo a lembrar de gratidão. E o Senhor fala, sobre os dízimos, o Senhor fala em que vós me roubais. Sabemos que o Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa da nossa fé, da nossa consagração, da nossa disposição, do nosso compromisso de dar o melhor pelo Senhor, de fazer sacrifícios, de dar o melhor mesmo quando tudo que nós tenhamos seja algumas garrafas de vidro, e que a gente empilhe tudo e doe, e que seja o nosso último patrimônio, mas que a gente vá lá e faça a nossa parte. É isso que o Senhor quer de nós. Há muitas maneiras de roubar o Senhor. Roubamos nos dízimos, roubamos nas ofertas, mas roubamos também quando deixamos de fazer a nossa parte, quando deixamos de fazer o nosso melhor nos nossos chamados, quando não doamos o nosso tempo, quando fazemos ofertas vãs que não têm nenhum valor. Então que nós possamos realmente pensar sobre isso. E são tantas as promessas para aqueles que são fiéis. O Senhor diz que vai erguer um memorial. Olha isso, nós teremos o nome registrado no livro da vida. Aqueles que forem fiéis. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Isso está em Malaquias 3,17. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ficará muito clara a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, ou entre aquele que serve de qualquer jeito. Nós precisamos servir da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E só para finalizar, gente, eu gostaria de relatar uma experiência interessante que eu passei agora algumas semanas atrás, porque eu lembro quando a minha filha foi para a missão e nós sentamos com o bispo, a gente não tinha condição de pagar toda a missão da minha filha, mas nós nos comprometemos a pagar uma parte da missão dela. E o que acontece é que quando nós fizemos esse acordo, nós tínhamos uma renda. E depois a nossa renda diminuiu muito. E eu tinha 2 empregos, eu dava aula numa universidade, e depois essa universidade acabou falindo e acabou não acertando as contas. Então, ficou muito difícil cumprir aquele compromisso. E eu fui me arrastando e pagando, mas já não como antes, né? Não aquela quantia por mês. Falei para o bispo que eu não podia pagar aquela quantidade, mas eu pagaria menos, mas eu pagaria. E o que aconteceu? E depois veio uma pandemia, e aí as coisas ficaram ainda mais difíceis, e aí depois meu marido ficou doente. E tantas coisas aconteceram nesse tempo. Mas que gratidão!
Que gratidão foi algumas semanas atrás, que era o nosso acerto anual do dízimo, quando nós sentamos com o bispo e ele disse: eu gostaria de parabenizar vocês, eu gostaria de dizer para você, irmã Rosângela, que falta somente R$ 50 para terminar de pagar o valor que vocês se propuseram para a missão da sua filha. R$ 50. E como eu fiquei grata, porque me veio aquele sentimento que o Senhor sabia que eu tinha feito o melhor que eu podia. E, claro, durante esse ano eu mantive o meu potinho de bênçãos, o meu potinho de gratidão. E que bom foi colocar essa bênção no potinho, que terá outras bênçãos antes de finalizar o ano, que eu vou colocar aqui dentro. Então, que a gente possa lembrar. Fazer esse potinho de gratidão foi uma das maneiras que eu encontrei de recordar as minhas bênçãos durante o ano. E no último dia do ano eu vou abrir para lembrar todas elas. E como eu sou grata por poder terminar o ano dizendo: missão cumprida, consegui terminar a última parte que faltava para a missão da minha filha, para esse chamado do Senhor, esse chamado sagrado. Gente, o Velho Testamento me ensinou tanta coisa, tanta coisa. Malaquias me ensinou tanta coisa. E eu espero que tenha sido uma experiência inesquecível para vocês. Obrigada.